Olá pessoal, seu amigo Corvo aqui. Eu preparei esse vídeo com algumas histórias mais curtas que não se encaixavam muito bem em outros temas que eu estou trabalhando no momento. Espero que isso ajude vocês a passarem esse Dia dos Namorados com alguma alegria para quem está solteiro, ou abraçadinho para passar medo para quem não está solteiro no momento. É isso. Muito obrigado por vocês assistirem esse vídeo. Já deixa aquele like, se inscreve e vamos pro vídeo. Essa história não é sobre o que eu vi, é sobre o que eu ouvi. Foi de madrugada há cerca de 7 anos. Eu e todos os outros da minha casa fomos acordados pelo som de alguém gritando. Era muito mais angustiante do que qualquer coisa que você esperaria ouvir. A voz parecia furiosa, como se estivesse gritando há dias. Morávamos no meio do mato, então naturalmente presumimos que fosse um ataque de urso. Ao ligar para a polícia, descobrimos que eles estavam recebendo chamadas sobre os mesmos sons a quase 9 km de distância da nossa casa. Como um ataque animal em nossa área era improvável, só mais tarde descobrimos que os gritos vinham de um frentista de um posto de gasolina, que estava sendo arrastado debaixo de um carro roubado para cima e para baixo na estrada principal, por 2 idiotas drogados. Eles o atropelaram simplesmente por tentar fazê-los pagar pelo combustível. O nome da vítima era Grant. Aquela estrada principal ficava longe de nós, e pessoas não deveriam conseguir fazer som como aqueles que nós ouvimos. Anos atrás eu estava viajando sozinha pelo país para uma reunião familiar. Eu deveria ter chegado à casa de um amigo, mas o clima estava terrível e o trânsito estava lento demais. Então, um terrível acidente aconteceu logo à minha frente, e fiquei presa por um bom tempo na estrada. No total, eu estava 5 horas atrasada. Estava exausto e precisava usar o banheiro e tomar um banho, então parei em um pequeno hotel na beira da estrada estatual. Era claramente pequeno e sujo, mas serviria nessa emergência. Havia uma janela para o lado de fora, onde era feito o check-in. Eu era uma garota universitária, e o cara da recepção me observou e perguntou se eu estava viajando sozinha. Fui entregar meus documentos de identidade e cartão de crédito, mas ele insistiu em dinheiro apenas. Sinais de alerta surgiram nesse momento, mas juntei dinheiro suficiente e ele me entregou a chave. O quarto estava sujo, era um pouquinho maior do que a cama só, e a primeira coisa que fiz foi ir ao banheiro, e em seguida levantar o colchão. Havia sinais de alguns percevejos no colchão. Pouco depois, eu avistei uma barata saindo do banheiro. Aquilo foi demais. Decidi que pelo menos usaria o estacionamento e dormiria no porta-malas do meu carro. Me encolhi usando uma mala como travesseiro e roupas aleatórias como cobertor, e adormeci por cerca de 1 hora. Acordei ouvindo alguém falar ao telefone do lado de fora. Olhei rapidamente e vi que era o cara do check-in parado ali fora. Deveria ser por volta das 3 da manhã. Ele terminou a ligação e caminhou rapidamente para o meu quarto, destrancou a porta e entrou. As luzes não acenderam. E 1 ou 2 minutos depois ele saiu batendo a porta e praguejando com um outro cara que eu não tinha visto entrar no meu quarto. Ainda não sei de onde esse segundo cara surgiu. Eles discutiram com raiva por um momento, e então o cara do check-in começou a andar em direção ao meu carro. Cobri rapidamente minha cabeça com uma camiseta quando ele tentou abrir a porta trancada. Ele olhou para o banco de trás, mas entre os vidros escurecidos e a bagunça geral, ele não conseguiu me notar no porta-malas. Os 2 caras se afastaram para o outro lado do estacionamento e continuando a conversar, e um deles gesticulou na direção do restaurante do outro lado da rua. Enquanto eles estavam distraídos, subi para o banco da frente e liguei o carro. Eles se viraram e ficaram surpresos quando eu parti. Liguei para os meus amigos da minha cidade e contei a eles, mas não queria preocupar minha família, então não disse nada para eles naquele momento. Quando voltei para casa cerca de 3 semanas depois, descobrimos o nome do hotel graças ao Google Maps. E ligamos para a polícia local. O nome do lugar era algo como Mountain Top, Mountainside, alguma coisa assim. Eles me disseram que o lugar havia sido fechado apenas alguns dias antes de eu ligar. Eu estava sentado no meu quarto assistindo TV. Você sabe, coisas típicas que uma criança de 9 anos faz. De repente eu ouvi gemidos e choros fracos pedindo por socorro. Eu não conseguia entender de onde vinha,
pois era tão estranho para mim na época ouvir aquilo. No começo pensei que fosse meu irmão jogando algum jogo, porque meu pai sempre brincava com meus amigos dizendo que as pessoas gritavam como loucas no videogame, para a irritação do meu irmão. Eu queria ver isso acontecendo, então corri pro quarto do meu irmão todo animado, só para descobrir que ele não estava lá. Ainda ouvi os sons, mas ainda não entendi o que estava acontecendo. Fui seguindo os sons pela casa e parei na porta da garagem. Naquele momento, meu estômago se retorceu ao perceber o que estava acontecendo e o que estaria do outro lado da porta. Abri a porta e encontrei minha mãe no chão com uma poça de sangue ao redor de sua cabeça. Ela estava no sótão mexendo em algumas coisas, tropeçou e caiu por uma parte não coberta, indo parar no chão da garagem 4 metros abaixo. Fui até ela e não consegui dizer nada. A única coisa que ela conseguiu me dizer foi: "Chame seu pai." Quando entendi o que estava acontecendo, corri para baixo e encontrei meu pai assistindo a um filme com meu irmão, em um volume altíssimo. Eu disse ao meu pai que a mãe estava machucada e ele respondeu: "O quê? O que você quer?" Eu gritei: "A mãe está machucada, vá até a garagem." Os olhos do meu pai se arregalaram e ele subiu correndo. Nunca tinha visto correr tão rápido assim. No final, minha mãe ficou bem, apenas com a clavícula quebrada e uma concussão. A experiência em si foi assustadora, mas o pensamento de que talvez eu tenha salvo a vida dela é ainda mais assustador para mim. Minha mãe me contou depois que quando eu a encontrei ela estava prestes a perder a consciência. Se eu não a tivesse encontrado naquele momento, ela teria desmaiado e não seria capaz de gritar mais. E meu irmão e meu pai não conseguiam ouvi-la por causa do volume do filme. Então teriam se passado pelo menos 2 horas antes que alguém a encontrasse. Agora é apenas uma daquelas coisas em que eu me lembro e penso: é verdade, isso aconteceu uma vez. Mas de vez em quando a memória faz meu coração pular uma batida. Minha irmãzinha costumava me contar sobre um motorista de caminhão malvado. Era assim que ela o chamava. Ela tinha cerca de 7 anos e eu tinha 10, talvez 11. Ela me dizia que ele perseguia a amiga dela e que agora estava perseguindo também. Minha irmã tinha uma imaginação bastante louca na época, e eu e meus pais descartávamos aquilo como invenção da cabeça dela. Eles realmente tinham motivos muito bons para ignorar isso, pois minha irmã inventava histórias assim quase todos os dias, sobre pessoas estranhas, alienígenas, ursinhos de pelúcia ganhando vida. Ela era uma criança estranha, para dizer o mínimo. De qualquer forma, um dia estávamos brincando do lado de fora, no quintal da frente, quando um caminhão passa pela rua. Era um daqueles caminhões Mercedes antigos, caindo aos pedaços por causa de toda a ferrugem, e parecia que estava em serviço desde antes da Segunda Guerra Mundial. Minha irmã entra em pânico completo e começa a gritar que aquele é o motorista do mal. Olho para a rua e com certeza há um cara com uma aparência bastante maligna ao volante, apontando para nós. É então que a realidade me atinge como um soco no rosto. Ela não inventou nada dessa história. Isso era real. Eu seguro a mão dela e a levo para dentro de casa, chorando, e tranco a porta atrás de mim. Minha mãe estava em uma loja, só voltaria para casa dali mais alguns minutos. Então estávamos sozinhos em casa. Liguei para minha mãe e ela voltou para casa na hora. Nunca vimos o motorista novamente, até alguns anos depois, quando descobrimos a identidade dele. Acontece que ele era um pedófilo reincidente e cometeu suicídio depois de ser acusado de mais um ataque. Às vezes, quando eu estou indo dormir, gosto de acompanhar o quão estranho meus pensamentos ficam antes de realmente adormecer. Geralmente, alguns minutos antes de me acalmar, meus pensamentos são apenas um monte de ideias desconexas, coisas que não fazem sentido, mas é meio divertido ficar ouvindo. Há 1 ano eu estava passando por um momento bastante difícil. Minha namorada terminou comigo para ficar com outro cara. O trabalho estava extremamente estressante. Eu só encontrei um novo apartamento poucos dias antes de terminar o contrato do antigo, então tive que me mudar antes de ter tudo organizado. Todos os meus pertences já haviam sido retirados e eu estava dormindo em um colchão de ar na sala de estar, porque meu quarto não tinha luzes e parecia vazio demais. Eu estava pegando no sono e prestando atenção em como meus pensamentos estavam ficando estranhos. Nada muito bizarro, apenas uma série de pensamentos e frases aleatórias passando pela minha cabeça. De repente, claramente como uma campainha, ouvi o que parecia ser uma voz, a apenas alguns metros de distância de mim. Lembro de ouvi-lo dizer algo como: "Bem, caramba, só cortá-lo aberto. Oh, droga, parece que ele pode nos ouvir." Era uma voz monótona e plana. Eu me sentei rapidamente, e é claro, não havia ninguém ali.
Foi apenas uma alucinação auditiva, assustadora, mas parecia absolutamente real por alguns segundos, o que foi intensificado pela atmosfera estranha da minha casa naquele momento. Uma vez eu vi a entregadora de pizza morrer na minha frente, enquanto olhava para bichos de pelúcia em um adesivo de melhor vó do mundo na traseira do seu carro. 2 adolescentes estavam na frente da nossa casa. Eles pediram pizza para ser entregue lá, e depois atiraram nela e roubaram $22. Havia um terceiro adolescente que não estava diretamente envolvido no tiroteio. Pelo que eu entendi, ele os convenceu a fazer isso. Eles já haviam roubado entregadores anteriormente, mas essa foi a primeira vez em que atiraram em alguém. Eles tinham 15, 16 e 18 anos. Todos foram capturados e considerados culpados. Quando eu era jovem, houve uma explosão em uma fábrica química na rua da minha casa. Não foi uma explosão completamente devastadora, mas ainda assim foi um acontecimento bastante impactante. Lembro-me de estar na varanda jogando meu Game Boy e olhar para cima para ver 2 homens em chamas, com a pele praticamente derretendo de seus corpos, correndo pela rua e gritando como loucos. Um deles desabou e morreu no local, enquanto o outro continuou correndo por Deus sabe quanto tempo. Tive pesadelos por semanas. No meu 12º aniversário, estávamos a caminho da loja de bicicletas para eu comprar uma nova bicicleta. Estava com meu pai, sua namorada e meu irmão. Ainda estávamos a uns 10 minutos do centro da cidade, bem longe da loja de bicicletas, quando um velho estranho e assustador se aproximou de nós. Olhou para baixo e disse para mim: "Você está indo comprar uma bicicleta, né?" Olhei para meu pai confuso e meio assustado, e dissemos a ele que estávamos indo mesmo. Então ele começou a falar sobre como eu deveria usar um capacete o tempo todo. Ficamos um pouco assustados, mas apenas presumimos que ele era um cara esquisito, e logo esquecemos disso. Algumas horas depois eu estava andando com minha nova bicicleta pelo parque e acabei caindo. Não caí com muita força e aterrissei na grama. Então estava tudo bem. Quando fui levantar e me limpar, olhei para cima, e ele estava lá, apenas olhando para mim com uma expressão de desapontamento e balançando a cabeça. Ele apontou o dedo indicador para mim e disse: "Eu te disse para usar capacete." Nesse ponto eu fiquei aterrorizado e pedalei o mais rápido que pude para casa. O que é ainda mais estranho é o fato de eu ter me mudado cerca de 40 ou 50 quilômetros de distância daquele lugar desde então. E eu ainda o vejo de vez em quando. Não acredito em anjos da guarda nem nada do tipo, mas isso ainda me deixa arrepiado. Eu tenho um amigo que mora a cerca de 1h30 ao norte de mim, e ele vem passar o fim de semana na nossa casa a cada 2 semanas. Nós fazemos algo na sexta-feira perto da casa dele, e depois dirigimos de volta juntos para a minha casa, por volta da 1h da manhã. Uma sexta-feira à noite, estávamos dirigindo pela via de desvio em direção à rodovia, quando ele de repente se assusta em seu assento e comenta: "Por um segundo pensei que nós dois tínhamos morrido e estaríamos dirigindo por essa via de acesso para sempre." Bom, é um pensamento bem mórbido, mas eu apenas ri e digo para ele que seria terrível ficar dirigindo por aquela via pela eternidade. Ele comenta algo como: "Sim, bem, eu não gostaria de ter apenas você como companhia para sempre, então provavelmente começaria a assombrar outros carros, pulando na frente deles para causar um acidente." Deixamos o assunto de lado logo depois, e nesse ponto já tínhamos entrado na rodovia principal. Cerca de 10 minutos depois, eu passo por uma elevação na estrada e tenho que frear bruscamente, porque há um homem que acabou de pular na estrada, diretamente na frente do meu carro. No início eu achei que ia conseguir parar antes de acertar ele, mas depois percebi que não ia ter como evitar. Então eu mudei para outra pista para contorná-lo. Eu olho para o espelho retrovisor para ver o cara, e começo a pensar mentalmente: seria assustador se você simplesmente desaparecesse, seu esquisito. E então percebo que ele acabou de entrar em um carro e começar a dirigir. Ele acabou nos seguindo de perto pela maior parte da rodovia, até que eu fiquei assustado e peguei uma saída aleatória. Ele sinalizou como se fosse pegar a mesma saída,
mas depois mudou de faixa e acelerou na direção oposta. Não sei o que estava acontecendo e provavelmente não era tão assustador quanto parecia às 1h30 da manhã, mas eu não dormi nada bem naquela noite. Eu estava voltando para casa tarde da noite de bicicleta, e na direção oposta vi um cara grande com óculos de sol. Ele me fez parar e disse: "Você se importa se eu fizer algumas perguntas?" O fato dele ter dito perguntas no plural me deixou desconfortável. Então eu disse: "Desculpe, eu preciso ir", e comecei a pedalar para longe. No quarteirão seguinte havia um semáforo vermelho, então parei. Olhei para trás e vi o cara correndo em minha direção, a uns 10 metros de distância. Fiquei assustado e simplesmente fui embora o mais rápido que consegui. Ele chegou a cerca de 2 metros de mim antes que eu conseguisse acelerar o suficiente para sumir dali. Continuei pedalando com toda a minha força por uns 3 ou 4 quarteirões. Achando que estava longe o suficiente, olhei para trás e ele ainda estava me perseguindo. Nunca pedalei tão rápido em toda a minha vida até chegar em casa.